Olá pessoal, aqui Denise Teskey. Hoje no Fala África Voa, eu converso com o jurista e escritor Amadou Dafé. Seja bem-vindo. Olá, Daniel. Muito obrigado. Obrigado por esta oportunidade, pelo convite e espero ter uma conversa interessante consigo. Olha, eu acho que a gente vai ter sim, viu? E eu vou começar pelo começo mesmo aqui, viu, Dafé? Você hoje mora em Portugal, mas é natural de uma vila na Guiné-Bissau chamada Ingoré. E eu queria saber como é que você teve contato com o português. O meu primeiro contacto com a língua portuguesa é aos meus 7, 8 anos, quando entrei para a escola primária, não é? Para a primeira classe. E costumo, até hoje ainda conto às pessoas, não é? Que a primeira palavra que aprendi em português, a primeira frase é ou não é? E a gente respondia aos professores, em coro. Mas é um contacto muito frugal, porque na verdade uma pessoa chega à escola e fala fula, fala mandinga, fala crioulo, que é o crioulo da Guiné-Bissau, mas nunca ouviu falar português, nem ninguém à volta fala português. E o professor que vai ensina em língua portuguesa, que ele próprio não domina, é um problema. Eu acabei por aprender português, efetivamente, só no meu 10º ano, quando tive que mudar para Bissau, porque em Ingoré o ensino do liceu é só até o 9º ano de escolaridade, então ao 10º ano fui para Bissau e tive o contacto com os professores da cooperação portuguesa, que tinham uma oficina em língua portuguesa no liceu onde estudava o 10º ano, e comecei a frequentar aquele espaço como colaborador. E fui aprendendo com eles, ouvindo o sotaque, a maneira de pronunciar deles, e ainda hoje mantém-se na minha vida como amigos essas pessoas que me ensinaram bastante, e foi ali também que tive contacto com os livros e com a escrita, porque eles iam corrigindo os meus textos, e aprendi muito com eles. E foi efetivamente só no meu 10º ano, portanto eu já tinha 18 anos, quando comecei efetivamente a aprender e a gostar da língua portuguesa. Interessante. Dafé, você mora em Portugal agora há mais de 10 anos, né? Trabalha como técnico superior na administração central do sistema de saúde, né, em Portugal. É licenciado em Direito, formado em Contabilidade, além de ser escritor. Você já publicou 5 livros. O livro Flor Bela Espanca, Alma Sonhadora, Irmã Gêmea, de Fernando Pessoa, foi premiado no ano passado. E essa introdução longa é simplesmente para trazer uma questão, essa questão da educação, né, e na Guiné-Bissau. E eu gostaria de saber como você vê o papel da literatura e da educação para a cidadania na sociedade guineense, levando em conta o tema do seu livro, O Sul de Bissau. Acho que a literatura desempenha o papel mais ingrato em relação a todos os papéis que se desempenham numa sociedade, na Guiné-Bissau em concreto, porque a sociedade não está preparada não só para ganhar o hábito de leitura, como para interpretar os textos literários, não é? Acho que as mensagens literárias não são mensagens fáceis de decifrar, e depois também porque trazem por detrás ideias que ainda não têm ou não foram bem trabalhadas para fins didáticas, não é? Quem escreve não está a escrever como um professor numa sala de aulas a ensinar. Terá de ser o professor a pegar num texto literário e dar-lhe o trabalho didático para os alunos poderem perceber melhor, os alunos que ainda não ganharam o hábito, ou então só quando ganharem o hábito é que precisam de ler. E depois, como são sempre suscetíveis de interpretação, e cada um interpreta a literatura conforme a sua experiência. Eu posso olhar para Alice no País das Maravilhas, mas aquele mundo mágico, enquanto vou estar a ler, enquanto estou a ler, aquele mundo ganha a visualização da minha experiência e não da experiência do autor, nem da experiência da Daniela estiver a ler. Portanto, a literatura tem um papel muito, muito ingrata, mas ela é uma ferramenta muito importante, porque é uma outra forma de pessoas que têm sentimentos relacionados com aquela cultura deixarem os seus testemunhos.
quando Franz Kafka começou a escrever, e escreveu entre várias obras Metamorfose, só muito mais tarde é que se percebeu as mensagens por detrás e as mensagens críticas da sociedade daquele tempo, porque ele não podia fazê-lo de outra maneira e aproveitava através da literatura. Portanto, eu acho que a literatura acaba por desempenhar o papel ingrato, porque não tem um impacto direto, mas ele deixa um retrato, uma espécie de fotografia, talvez a preto e branco, que precisa ser mais tarde colorida e, se possível, montada para um filme que irá explicar melhor como é que uma Guiné, que talvez daqui a 50 anos não desenvolva, como é que daqui a 50 anos se poderá ver e perceber que, atenção, o país não desenvolveu, mas o país tinha sentimento algum que era único, que era característico. Havia pessoas naquela sociedade que queriam valorizar aquela cultura, que ela queriam, de alguma forma, lutar pela eternização e pela consolidação daquela identidade cultural. Portanto, a literatura é importante, sobretudo para o futuro, no presente, no momento presente, ele ajuda-nos, de alguma forma, para quem já tem o hábito de ler, a se conhecer melhor, mas prepara o país para o futuro, para um futuro que é incerto e que poderá vir, de alguma forma, a ser necessário para o resgate da nossa identidade e a construção de um futuro, ou de um sonho, ou de uma ideia em torno da qual se pode construir um país. Jafé, a Guiné-Bissau vai completar 50 anos de independência no dia 24 de setembro. No seu livro A Cidade que Tudo Devorou, você fala sobre a política e a sociedade guineense. Gostaria que você fizesse uma breve análise dos desafios que a sociedade guineense enfrenta com a organização política, a corrupção e o narcotráfico. Essa pergunta é complexa. A pergunta é muito complexa, de facto, mas de todas as outras perguntas, como ela é cara neste momento do país, não é? Acho que quem conhece e acompanha a evolução ou a sociedade guineense depara-se com estas perguntas, não é? A realidade política na Guiné, ela em si é muito complexa porque envolve vários sentimentos. Para já temos de lembrar que, embora se adotou o modelo de organização político-partidária no país, nós levamos para este modelo organizacional sentimentos de pertença étnico-familiar e de outros interesses. Portanto, isto, à mistura com o atual fenómeno, o atual na Guiné, que é o narcotráfico, leva a que sobressai no meio desses grupos não os interesses para o desenvolvimento e para o progresso do país, mas sim interesses à volta desses grupos. Se eu não estou a tentar favorecer o meu grupo étnico, alguém da minha família, alguém do meu sentimento cultural, eu estarei de alguma forma a favorecer porque a pessoa tem uma maneira de me introduzir numa rede criminosa que me possa dar muito dinheiro, ou de alguma forma a pessoa estará a ameaçar-me sob pena de, por o facto de existirem redes criminosas, se eu não fizer o que a pessoa quiser, eu poderei estar a pôr a minha vida ou a vida da minha família em risco. Toda esta realidade complexa leva a que haja muita instabilidade política, não é? Porque a estabilidade política explica-se muitas vezes pela conjugação, pela comungação de interesses. As pessoas têm que ter interesse em comum e priorizarem os seus interesses para conseguirem uma estabilidade. No caso da Guiné, os fenómenos à volta da política, porque ainda não conseguimos encontrar um modelo mais sensato, mais facilitador dessa estabilidade, então estamos longe de conseguir essa estabilidade. E é isso que tentei trazer no livro A Cidade que Tudo Devorou mostrar. Tentei mostrar como é que as questões étnico-raciais se mistura ali um bocadinho com as conspirações políticas para favorecimento de determinados grupos de interesse, diga-se de passagem, interesses criminosos, não é? É isso que o livro reflete, e acho que chega a um resultado em como
a instabilidade continua a existir, não porque de vez em quando há golpes de Estado, mas porque por detrás desses golpes de Estado há essa dissintonia entre vários sentimentos. A falta de uma cultura de prestação de contas, não? Sim, há uma impunidade muito grande no país, mas ela lá está, porque na verdade quem dá sempre cara para a justiça tem que ser alguém que tem as mãos limpas. No caso da Guiné, ninguém tem mãos limpas, então ninguém irá pugnar para a justiça no país e toda a gente quer fazer coisas, ainda que ilegais, quer enriquecer de forma injusta e luta-se mais para a impunidade porque é o que favorece um clima de de organizações criminais e por aí fora. Uhum. Não é possível no meio dessa instabilidade haver justiça. Ou uma coisa ou outra. Entendo, Dafé. E agora, falando um pouco da herança cultural da Guiné-Bissau, né, que é uma herança muito rica e diversificada, com dezenas de grupos étnicos e um grande pluralismo religioso. Como é que é essa relação dessa diversidade cultural com as religiões monoteístas praticadas no país? Dani, outra pergunta completamente complexa. Esta sim é mesmo muito complexa porque a resposta que eu tenho para lhe dar não é aquela que se encontra na internet. Normalmente, quer os guineenses, como qualquer outro cidadão, mas eu não sou obrigado a concordar com o mundo quando acho que o mundo está errado na análise que faz, e é isso que se encontra na internet em como a diversidade cultural na Guiné ou em África é uma vantagem, é a nossa riqueza. Eu acho que é o contrário. Eu acho que quando a nossa diversidade não consegue, de alguma forma, uniformizar os nossos interesses, ela é uma desvantagem. É só uma soma quantitativamente maior, não é? Quantitativamente vista ou visível, mas qualitativamente fraca. Portanto, a nossa diversidade é qualitativamente muito fraca. E, para já, é assim, e entra no meio dessa diversidade, as religiões monoteístas, islamismo, catolicismo ou então cristianismo. Judaísmo não, mas pronto, são as três religiões monoteístas que nós conhecemos. Entram ali no meio e basicamente obrigam as pessoas não só a dividirem-se entre estas religiões, que é aumentar ainda a diversidade, como muitas vezes obriga a que as pessoas ou estão a negar a sua identidade cultural local, não é, de matriz africana, ou estão a negar o seu irmão que é dali apenas porque professa uma fé diferente, sendo certo que ninguém na Guiné, e talvez em toda a África, consegue reclamar para si a identidade cultural pura, não é, originária do islamismo e do cristianismo. É verdade que o Islão na Guiné tem muito mais tempo, e tendo mais tempo há já grupos étnicos islamizados que já não conseguem identificar-se de outra maneira, não é? Já perderam de alguma forma as linhas com a sua matriz africana. Não sou saudosista, não estou a dizer para se voltar para trás e pegar nas coisas que se faziam anteriormente. Apenas estou a mostrar que a nossa diversidade contribui de alguma forma para a nossa instabilidade enquanto sociedade. O que é negativo é a incapacidade de aproveitar essa diversidade no sentido positivo. E isto na Guiné ainda não conseguimos fazer. E enquanto não conseguimos fazer, temos de admitir que é uma desvantagem para nós. Dafé, nosso tempo já estourou aqui, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Espero uma resposta bem breve nessa daqui. Se você fosse chamado para fazer parte de um comitê para ajudar a resolver os problemas da Guiné-Bissau, por onde você começaria e por quê? Eu começaria pela educação. Primeiro porque penso que a mudança começa sobretudo a nível mental e psicológico, a nível da consciência. A educação é a única ferramenta que nós temos numa sociedade para mudar a consciência das pessoas, e uma pessoa com uma consciência bem clara do que é, ou de quem é, ou sobre quem é e do que quer, efetivamente é uma pessoa bem resolvida e é uma pessoa que se desenvolve e se emancipa.
Tá certo. Amadou da Fé, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa para falar sobre a Guiné-Bissau, e também quero deixar aqui os nossos ouvintes informados que o da Fé tem um livro aí que vai sair agora em abril, né? A Selva Mágica das Sarnadas de Rodão. Então o público pode ficar atento para a próxima obra aí do da Fé. Sim, muito obrigado, Daniela. Foi um prazer.